Olá, para ti que está me acompanhando ao longo dessa semana, nós estamos na sexta-feira falando sobre 1 Pedro, capítulo de número 4, uma carta deste apóstolo a igrejas espalhadas, a cristãos dispersos pela Ásia Menor, num contexto totalmente avesso à fé cristã, mas no contexto de igrejas que estão entendendo que o seu chamado é testemunhar Jesus e com isso também atrair pessoas. 1 Pedro capítulo 4, Pedro vai dizer que os cristãos a partir de Cristo têm dois grandes desafios relacionados à mesma postura. Primeiro, ele convoca estes cristãos a sofrer por deixarem agora de praticar aquilo que ele vai falar e chamar de maus desejos humanos, ou seja, os desejos da carne, os desejos daquilo que tem a ver com sensualidade, bebedeiras, orgias, farras e idolatria repugnante, ou seja, uma vida completamente desconectada de Deus, uma vida conforme, deixa a vida me levar, já dizia, né? Aquilo que o coração deseja, aquilo que a vontade deseja, sem se perguntar, sem pensar, uma vida imoral, ou seja, tem a ver, num primeiro momento, com comportamento. Tem a ver também com estilo de vida, com cuidado do corpo. Tem a ver também com aquilo que a Bíblia Sagrada vai dizer, de agradarmos a Deus com a nossa vida, com a nossa sexualidade, com a nossa forma de comer, de beber, enfim, de sermos pessoas que cuidam do nosso corpo e que não são pessoas que seguem apenas os nossos desejos. Num segundo momento, Pedro vai dizer que existe um outro tipo de sofrimento, que é o sofrimento por causa do testemunho, ou seja, quando eles forem insultados por servirem a Deus, que eles não sofram por serem acusados de serem ladrões, assassinos, criminosos, que se intrometem em negócios alheios, mas que eles, se tiverem que sofrer, que seja pela postura de pessoas justas, de serem pessoas justas. Eu fiquei pensando, quantas e quantas vezes a gente escuta que na nossa cultura existe uma postura, existe uma política a gente chama de politicamente correto, ou seja, a gente vê absurdos acontecendo, a gente vê gente realizando coisas terríveis, mas porque a gente não quer se envolver, não quer criar situação, não quer criar pânico, não quer criar estresse, a gente faz de conta que não viu, a gente não fala nada, não diz nada, fica assim meio que na retaguarda e diz assim, cada um faz o que quer da sua vida, ou cada um, Eu fiquei pensando, no outro ponto também, é que muitas vezes tem gente que está rompendo essa barreira de silêncio e que está respondendo de forma agressiva, dizendo eu não concordo, e reclame, xingue, vai para a internet, fala um monte de coisa, cria mais tensão. Então as duas estão erradas. Você não fala nada, você não se posta, não, 1 Pedro vai dizer, estejam dispostos e preparados sempre a responder qual é a esperança que vocês têm em vocês. Mas eu também acredito que a Sagrada Escritura não nos permite sermos agressivos, não nos permite sermos ofensivos, não nos permite sermos pessoas brutas. Como então falar? Como então se posicionar? Como então reagir àquilo que nós, a partir da nossa convicção de fé e a partir do testemunho de Jesus, achamos que é certo e aquilo que é errado? Nós precisamos aprender de Jesus. Leia comigo o Evangelho de Jesus, os 4 Evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, e encontre comigo momentos em que Jesus humilhou, momentos em que Jesus ofendeu, momentos em que Jesus diminuiu as pessoas. Você não vai encontrar em lugar nenhum. Você vai encontrar sempre momentos em que Jesus tomou a seguinte postura. Ele chegava nas situações, conversava com as pessoas e apontava mais ou menos o seguinte cenário. Você está fazendo isso, você está tendo esse pensamento, você está tendo essa prática. Você acha que está certo?
É verdade, ele chamou os fariseus de hipócritas algumas vezes. Ele ofendeu, ele pegou pesado, mas porque eles deveriam saber. Mas via de regra, Jesus dizia: vocês estão fazendo isto. Você acha que está certo? Está totalmente equivocado. Eu convido vocês a agir desta forma. Ou seja, Jesus foi educado, propositivo. Jesus desafiou a transformação, mas principalmente Jesus pôs para pensar. Crer também é pensar. Então eu te desafio não apenas ser contra, não apenas criticar, não apenas reclamar, xingar, ofender e um monte de coisa. Isso não muda ninguém. O exemplo de Jesus, o ensino de Jesus apontou sempre a realidade das pessoas, seus pensamentos e a opção do reino. E por isso o Evangelho é uma boa notícia. Não precisa ser assim, do jeito de vocês. Precisa ser do jeito de Deus. Então ele sempre fez convites e sempre chamou pessoas a aceitarem o seu convite. Grande abraço. Tome posturas, se posicione, mas faça do jeito de Jesus. Até a semana que vem.